Dados no Reino Unido, IPCA aqui no Brasil e outros dados que mexeram no mercado no dia de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoal, muito bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, sextou, a bolsa operando em alta até o momento, né? Aqui no Brasil, o IPCA veio abaixo do esperado. Vou falar daqui a pouquinho sobre ele, como é que saiu esse dado. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquele giro ao redor das bolsas no mundo. Mercado bem, sentimento negativo, né? A maioria das bolsas caindo agora, mas o Brasil está subindo, né? Vamos vir aqui para o S&P TSX lá no Canadá, subindo 0,38, o S&P 500 nos Estados Unidos caindo 0,81, Ibov subindo 0,79, FTSE 100 no Reino Unido caindo 1,27, né? Os dados foram reportados, dados até bons, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas a bolsa lá vai reagindo negativamente a esses dados que foram reportados no dia de hoje. O DAX caindo 0,58, África do Sul caindo 1,21, China fechou em queda de 0,47, Nikkei com queda de 0,24 e Austrália em queda de 0,55. Nosso índice de ganância e medo está no mesmo nível, né? Nível de 40, a mesma coisa de ontem, 41. O mercado vai, apesar de estar caindo o S&P, uma queda mais forte hoje, o mercado está ainda no mesmo nível, não aumentou o medo, né? Tá mais uma oscilação, digamos assim, da bolsa, né? Subiu bastante, está fazendo aqui apenas um movimento de correção da alta que teve. A gente pode ver que subiu vários dias consecutivos, né? Cada candle desse aqui é um dia, e hoje está caindo, né? Caindo um pouco mais forte aqui. Aqui não está nem atualizado, está de quinta-feira. Deixa eu atualizar aqui. Ontem caiu, né? Foi inclusive isso que puxou nossa bolsa para baixo. Não está atualizando. Está subindo um pouquinho o S&P hoje já. Mas como aqui não atualizou, ontem caiu mais forte, né? Inclusive foi o que puxou nossa bolsa para baixo. Na parte da tarde ali, quando começou o discurso de alguns membros do Fed falar que pode ser que tenha que aumentar a inflação. E aí isso preocupou um pouco os mercados. E a gente vê que inclusive aqui no Brasil reagiu também, puxou a bolsa, né? As bolsas lá fora da Europa estavam fechadas já no momento que isso aconteceu. Pode ser também por isso que elas estão caindo hoje, né? Não caíram ontem, estava fechada, fecharam em alta, e aí estava reagindo negativamente agora no retorno, né? De quando abriu a bolsa depois da queda dos Estados Unidos. Vindo aqui para o DXY, está operando em leve queda de 0,09%, 3 dias aqui, 4 dias praticamente consecutivos de alta, após uma forte queda, fazendo um movimento de correção, retornando aqui o pullback nessa região de fundo perdido. Vamos ver se ele vai conseguir superar ou vai começar a cair para vir testar as partes de baixo, né? Testar novos suportes. Petróleo, depois das fortes quedas seguidas, 3 dias aqui caindo em sequência, né? Voltou aqui para o nível de $80, é um suporte forte. Foi inclusive onde ele parou e reagiu. Agora o petróleo precisa de ter mais força aqui para continuar subindo, né? E essa queda do petróleo é muito positiva para toda a economia global por conta da inflação, né? Petróleo que é um dos maiores contribuidores aí para a inflação de todos os países, né? A questão de gasolina, de combustível, de transporte, né? Tanto carro como a parte de navio, toda a nossa logística hoje mundial é dependente, né, dos derivativos do petróleo. E aí, petróleo caindo é bom para toda a economia global. Minério de ferro, até coloquei aqui o gráfico mensal, né, cada candle desse aqui é um mês. Geralmente mostra um gráfico diário. Hoje ele fechou com alta de 2,46%, está subindo aí 7,12% no mês. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que o minério de ferro está na máxima, né? A gente pode ver aqui que a máxima tinha sido aqui nesse ponto, 950, e o ONS, ele está cotado agora 962, e é a máxima de 2 anos, né? A gente vê aqui, se a gente pegar para cá, 2021 foi a última vez que ele ficou nesse patamar, né? Agosto de 2021. Foi a última vez que ele teve um patamar tão alto e agora ele consegue romper toda essa resistência aqui, né? A gente pode ver que foram um ano, aqui tem um ano e meio, né? Um ano e meio, 2 anos, né? 2021 aqui, praticamente nessa região aqui, sem conseguir romper, né? Para nenhum dos dois lados, e agora consegue romper e superar uma máxima. É bem importante para o minério, que aguarda, né, os estímulos da China para começar a parte de construção, e aí está nessa esperança, né? O S&P, como eu falei, lá estava desatualizado, né? Não estava atualizando, está subindo 0,46% neste momento.
Vindo aqui para a agenda econômica, tivemos o PIB do Reino Unido, a prévia do PIB, né? Ficou em o anual, na base do terceiro trimestre, ficou em 0,6, acima do esperado, dado positivo, né? Crescimento, o Reino Unido voltando a crescer, mas parece que a bolsa de lá não gostou tanto, né? Está caindo. O mensal ficou em 0,2, também ficou acima do esperado e acima do último dado, que é positivo para a economia do Reino Unido. Produção industrial, no 0 a 0, ficou abaixo do esperado, mas melhorou em relação ao último dado reportado. E vindo aqui para o Brasil, tivemos o IPCA, né, nosso índice inflacionário, que é o que mede, né, nosso principal índice inflacionário aqui no Brasil é a referência, é o IPCA, ficou em 0,24. Era aguardado 0,29, portanto, ficou abaixo do esperado e abaixo do último dado reportado. Vou só abrir o gráfico aqui do acumulado do ano para mostrar como é que está. Caiu de 5,19 para 4,82, né? Ficando aí abaixo dos 5% nossa inflação aqui no Brasil. A gente pode ver aqui que foram 3 meses consecutivos, né, de subida do IPCA, do acumulado. Agora, depois desses 3, 4 meses, né? Depois desses meses aqui de subida, a gente consegue ter um recuo aqui, né? Tirou provavelmente, quando a gente coloca esse dado novo aqui de 2023, ele vai tirar um dado anterior, por isso que recuou e ficou melhor do que o que era esperado. De dado econômico foi isso, né? Tinha um discurso aí da Christine Lagarde, lá presidente do Banco Central Europeu. Então vamos ter discurso aqui do Bostic, lá do FONC. E teremos também aqui vários dados nos Estados Unidos, né? Dados importantes também, apesar de serem as prévias das expectativas de inflação, confiança do consumidor do Michigan, um dado bem relevante que geralmente mexe o mercado, mas como aqui é a prévia ainda, o resultado preliminar, pode ser que não mexa tanto o mercado, né? Vai sair ao meio-dia esses dados. E teremos discurso também aqui do presidente do Bundesbank lá na Alemanha. Vindo para a nossa bolsa, subindo um pouco mais do que estava lá quando mostrei no começo, está subindo agora 0,92%. As maiores altas em destaques aqui são BRF subindo 5,96%, Edux subindo 4,45%, Azul subindo 4,30%, Engie subindo, Energisa, né? Não é Engie a outra, mas também elétrica, subindo 4,11% e Casas Bahia subindo 4%, né? Forte queda ontem, apenas um movimento aqui de correção do grupo Casas Bahia, caiu 10% ontem. E aqui no lado da queda temos Locweb caindo 4,54%, Bradesco, os dois, né, a ON e a PN caindo 2,5% em média, Braskem caindo 1,35%, Braskem que subiu bastante ontem, subiu, se eu não me engano, 16%, a Pivida caindo 1,12% e São Martinho caindo 0,96%. Né? Pouquíssimas ações caindo aqui, Ibov majoritariamente em alta no dia de hoje, apesar de ter caído um pouquinho ontem, né? Caiu 0,12%, fechou a próxima estabilidade depois do susto lá dos Estados Unidos que puxou todas as bolsas globais para baixo. A gente ainda assim conseguiu fechar aqui próximo da estabilidade, né? Vai fazendo agora aqui um candle interessante no dia de hoje. Caso consiga superar essas máximas aqui, deve seguir caminho para as próximas regiões de resistência, né? E Bob que está bem positivo, fazendo um movimento bem positivo. Vindo aqui para o dólar apresentou 2 dias de recuperação depois das quedas. Sequência de queda, né? Quando atingiu aqui o suporte do 4,88, 87, atingiu esse suporte e apresentou força compradora. Né? A gente pode ver aqui que o IFR está em nível de sobrevenda, geralmente quando chega nesse nível abaixo dos 30, próximo aqui ao 20, eu gosto de usar o 20, ele apresenta a reação e foi o que aconteceu. Né? Agora vai já caindo novamente aqui, não consigo nem ter força para chegar na média de 21, que seria um patamar bem importante para chegar para ter uma reação ali positiva, né? E aí chegar nessa média para ocorrer uma realização. Mas não teve força, já vai apresentando queda aqui. Pode ser que a gente veja o dólar caindo aqui, perdendo essa região de suporte, se tudo continuar do jeito que está, né? Claro, se tiver alguma notícia relevante, o dólar sempre dispara, né? Ontem mesmo estava caindo, conseguiu fechar em alta de 0,58 por conta da notícia lá dos Estados Unidos, em questão da inflação, né? Que o Jeremy Powell falou que se precisar, vai sim aumentar os juros. Tinha falado antes que ia continuar a manutenção de juros, mas não ia reduzir ainda. E ontem ele mudou o discurso, falou que se precisar, de fato, vai baixar os juros e aí impacta toda a economia, né? Impacta o mundo todo se os Estados Unidos começar a aumentar juros novamente, que todos os países ao redor do mundo têm o Fed, né, os Estados Unidos, como referência da taxa de juros. E aí, se ele começa a aumentar, começa a preocupar um pouquinho os outros países por conta de
Se lá nos Estados Unidos a taxa está mais alta e aqui está um pouco mais baixa, né? Não mais baixa que a taxa de lá, mas a relação entre risco, né? A gente tem que botar ali o prêmio de risco para o investidor vir alocar dinheiro aqui no Brasil. Se ele aumenta lá a taxa muito e aqui a gente começa a baixar, não fica interessante vir para o Brasil e a gente é muito dependente de investimento estrangeiro. Se não vir para o Brasil com investimento, não vale a pena, né? Por isso que a gente tem que estar sempre correlacionado nossas taxas de juros com a dos Estados Unidos. Então, pessoal, era isso que eu ia falar para vocês. Pedir a vocês para curtir nossa página nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. É muito importante para o trabalho aqui na Valorama e ajuda a gente a produzir conteúdos mais relevantes para vocês que gostam de acompanhar o mercado financeiro. Desejar a todos um ótimo final de semana, uma boa sexta e até segunda-feira. Tchau, tchau.